Olá meninos, tudo bom? Nossa aula hoje vamos trabalhar uma nova civilização, tá? Vocês lembram que na última aula eu trabalhei com vocês a civilização fenícia. Lembram dos navegadores, dos comerciantes, dos pais do alfabeto, né? Os fenícios, eles realmente tiveram, vamos dizer assim, a importância deles para a história. E hoje vamos trabalhar uma civilização também que vai ter algumas características bem diferentes, que são os persas, ou civilização persa, tá bom? Então vamos lá. A localização deles ficava numa região ali próxima à Mesopotâmia, a oeste da Mesopotâmia. Observe o mapa. Não sei se vocês lembram que a Mesopotâmia antiga atualmente é um país chamado Iraque, né? E observe no mapa que ao lado do Iraque tem um país atual chamado Irã. Então essa parte pintada de verde era a antiga região da Pérsia, onde os persas viviam, que na verdade, meninos, a região, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, era uma região povoada por dois povos, os persas e os medos. Só que devido ao desenvolvimento desses dois povos, eles praticamente se uniram, né? Na verdade, os persas conquistaram os medos, né? E acabou que a cultura dos dois povos se misturaram e se tornaram um povo só, não é? Que eram chamados de medo-persas, ou simplesmente os persas. E um detalhe importante, meninos, a região da Pérsia, ela não era muito boa nem para o comércio e nem para a agricultura. Tá? Vocês viram, por exemplo, comigo aqui, que o Egito e a Mesopotâmia, devido a ser regiões banhadas por grandes rios, eram excelentes, né? Para as plantações, para a agricultura. Vocês viram também que os fenícios, por terem um litoral grande, cheio de poços naturais, banhado pelo mar Mediterrâneo, com aquela árvore, lembram, chamada cedro, que tinha uma madeira leve, resistente e boa para fabricar navios, a região da Fenícia vai ser formada por navegadores e comerciantes. A região da Pérsia não vai ser uma região boa nem para a agricultura e nem muito para o comércio. Aí vocês podem me perguntar, e aí professor, essa civilização, se não tinha como assim desenvolver uma agricultura forte e nem um comércio forte, como é que eles vão viver? Aí aqui vem uma informação nova para vocês. Os persas são os primeiros povos que nós estamos estudando esse ano, que podem ser chamados de império. Então tu pode falar assim, império persa. E quando é que um povo, meninos, pode ser chamado de império? É muito simples. É quando esse povo ele passa a ter sua economia voltado para as conquistas militares, um exército forte que conquista outros povos. Isso é um império. Então a economia persa girava em torno das conquistas militares deles. E todo o povo que os persas conquistavam, e foram muitos que eles conquistaram, meninos, eles exigiam desse povo conquistado duas coisas: que pagasse imposto, não é? E que cedesse homens para lutar no exército persa. Ou seja, quantos mais povos os persas conquistavam, mais ricos e poderosos eles ficavam, e maior o exército persa também ficava, porque eles recebiam mais homens para lutar por eles. Ok? Então essa característica é diferente que os persas vai ter em relação às civilizações que nós já estudamos. E a religião deles também é uma religião diferente. Vocês viram aqui comigo que tanto o Egito, como na Mesopotâmia e como na Fenícia, esses povos eles eram politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses. Os persas acreditavam em apenas dois deuses. Então a religião persa é uma religião conhecida como religião dualista, onde eles acreditavam em dois deuses que até eram irmãos gêmeos, só que um representava o bem, outro representava o mal. O bem era representado por um deus chamado Auro Mazda, tá? E o mal era representado por um deus chamado Arimã, tá certo? Então eles acreditavam que eram dois deuses, que eram irmãos gêmeos, mas que eles tinham pensamentos diferentes, porque um era o bem, outro era o mal, mas eles tinham os mesmos poderes. Por isso que era uma religião dualista, o bem contra o mal. E essa religião já acreditava na expressão dia do juízo final, onde todas as almas serão julgadas por esses dois deuses. Essa imagem aí desse senhor que vocês estão vendo, eles acreditam em um profeta chamado Zoroastro. Por isso que a religião persa é conhecida como zoroastrismo. Por exemplo, por que a religião que a maioria dos brasileiros seguem é chamado cristianismo? Que eles acreditam que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Então a mesma importância que Jesus Cristo tem para o cristianismo, esse senhor que está bem retratado, chamado Zoroastro, tem para a religião persa. Por isso que a religião deles é chamada de zoroastrismo. Então não esqueçam, os persas acreditam em dois deuses, o deus do bem
e o Deus do mal. Eles acreditam no dia do juízo final, onde as almas serão julgadas. E a religião deles acabou influenciando muito a religião dos hebreus, que é o próximo povo que nós vamos estudar. A religião deles é chamada de judaísmo, e também acabou influenciando a religião cristã. Porque vocês sabem que o cristianismo tem essa ideia de bem contra o mal, de dia do juízo final, de inferno, de paraíso. Isso tudo a religião persa, eles também acreditavam. Ok? E aí, para finalizar, meninos, vocês têm que tomar cuidado com os 3 maiores imperadores dos persas. Né? Observem, lembre-se que eu falei para vocês, os persas formaram o império porque eles conquistavam outros povos. E a economia persa girava em torno dessas conquistas militares. Né? O primeiro imperador que merece destaque é o Ciro. Foi ele que conquistou os medos. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que os persas e os medos viviam na região do atual Irã, em que os persas conquistaram os medos? Foi o Ciro que promoveu essa unificação do Império Persa, unindo esses 2 povos. E depois, meninos, ele conquistou a Mesopotâmia e conquistou também a região da Palestina, que pertence aos hebreus. Aí depois do Ciro, quem governa é Cambises, o filho dele, que conquistou o Egito. Só que tem uma diferençazinha aí. O Ciro, ele era um rei que até respeitava os povos que ele conquistava. Ele só exigia que esse povo pagasse imposto e entregasse homens para lutar no exército persa. O Cambises já era um rei um pouquinho mais autoritário, mais agressivo, se achava superior aos outros povos. Né? Por isso que vocês estão vendo aí na imagem, honra e justiça, Ciro o Grande, porque o Ciro primeiro ele foi um grande conquistador, mas ele respeitava os povos que ele conquistava. O filho dele, que conquistou o Egito, já não era bem assim. E observem como o Império Persa era gigante, né? Além da região da Pérsia, os caras conquistaram a Mesopotâmia, conquistaram a região da Palestina, que são dos hebreus, e conquistaram também a região do Egito, no caso do Cambises. Agora essa imagem aí, meninos, é do maior rei persa, um rei chamado Dário I. Ele era um rei que se destacou não muito pelas conquistas, mas ele foi um grande administrador público. Ele entendia, meninos, muito bem realmente como funcionava o governar um império tão grande. Tá? Ele criou uma moeda única para desenvolver o comércio. Ele construiu estradas, né, para ligar todas as regiões do império. Ele criou o primeiro sistema de correios do mundo, que eram vários mensageiros com vários cavalos que ficavam transportando mensagem para um lado e para o outro. Tá? Então ele tinha uma visão, porque não esqueça, nós estamos falando de uma civilização anterior a Cristo, uma civilização antiga. Mas esse rapaz aí, de fato, ele já tinha uma visão bem futura em relação à administração pública. Então ele cria uma moeda única, ele constrói estradas, ele cria um sistema de correio. Então, de fato, ele administrou o império muito bem. Tanto que o Império Persa atinge o seu melhor momento, que nós chamamos de auge ou apogeu, no governo de Dário I. Porém, aqui vem um detalhe. A decadência desse império, a queda desse império, ocorre também no governo dele, quando ele declara guerra a uma outra civilização, que foi a civilização da Grécia, que é um assunto que nós vamos ver depois. Os persas declaram guerra aos gregos. Foram 3 grandes guerras dos gregos contra os persas, ficaram até conhecidas como guerras médicas. Por que esse nome? Vocês lembram que os persas eram chamados também de medo-persas, os medos e os persas junto? Né? Então a expressão médicas vem de medos. E como os persas atacaram os gregos, né, a guerra ficou conhecida em relação a isso como guerras médicas. Mas no final das contas, meninos, vocês vão ver que o poderoso Império Persa pela primeira vez é derrotado numa guerra. E ele entra em decadência. O que tu pode me perguntar? Professor, como é que os gregos conseguiram derrotar o Império Persa nessas guerras médicas? Aí são cenas de próximos assuntos. Eu vou falar para vocês sobre isso quando eu estiver falando sobre a Grécia Antiga. Mas não esqueçam, com Dário I, com esse imperador, o Império Persa atingiu seu momento melhor, mais rico e mais forte, mas também a sua decadência, com a derrota que eles tiveram contra os gregos nas chamadas guerras médicas. Ok? Então aqui encerramos nosso assunto, espero que tenha sido claro para vocês. Até a próxima.